Oi, gente, boa noite a todos e a todas. Agradeço a Deus a oportunidade, a todas que estão aqui presentes, para a gente compartilhar. Olha, é o seguinte, o assunto que eu vou trazer aqui é um assunto muito grave, muito importante. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção em tudo que a gente vai trazer aqui e, por favor, compartilhe com as outras pessoas, porque as informações que eu vou trazer aqui é tudo questão de vida ou de morte, literalmente falando, tá bom? Como vocês sabem, nós estamos terminando o mês de setembro e em setembro nós temos uma campanha do chamado Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção ao suicídio. E o suicídio é um assunto que é desconfortável para as pessoas, né? É um assunto tabu, quase ninguém fala, né? Não se fala nas escolas, nas igrejas, nas comunidades. As pessoas acham que se falar vai dar ideia. Eu soube, por exemplo, de uma diretora de uma escola que ela divulgou para os pais que ia chamar um profissional da saúde mental para fazer uma palestra sobre esse tema, e os próprios pais provavelmente falaram para os alunos não irem, entendeu? Porque acho que vai dar ideia, é um assunto não quero saber disso e tal, quando na realidade a gente precisa saber o que acontece para a gente se preservar e a gente preservar as pessoas que a gente ama, não é verdade? Então eu vou falar uma série de dados aqui, de informações que não me pertencem. Eu tive que pesquisar para poder não falar aqui nada de errado. Então vocês coloquem aspas em tudo que eu vou falar, mas essas informações elas estão aí a acesso a todos na mídia. Só que eu fiz um apanhado geral e eu vou apresentar aqui com as minhas cores, as minhas energias, para poder otimizar. Então sou apenas um facilitador aqui. Beleza? Tá bom? Ó, é o seguinte, sobre o suicídio, os números que as estatísticas nos trazem realmente são extremamente preocupantes. Olha, para vocês terem uma ideia, desde quando eu comecei a falar, acho que já algumas pessoas já se mataram, porque a cada 42 segundos uma pessoa se mata. Aqui no Brasil são mais de 32 casos por dia. 32, gente. A primeira pesquisa que eu fiz, quando eu abordei esse tema no ano passado, era a terceira causa de morte entre jovens da faixa etária de 15 a 29 anos. Esse ano, pós-pandemia, já foi promovido, já é a segunda causa de morte entre jovens dessa faixa etária, né? E tem outros dados interessantes também, né? Terrivelmente interessante, porque para cada suicídio tem mais de 20 tentativas. Outro detalhe interessante, as mulheres são as que mais tentam e os homens são os que mais conseguem, porque eles usam meios mais letais do que as mulheres, né? E tem os suicídios indiretos, né? Aquela pessoa que usa álcool e outras drogas, aquela pessoa que corre demais no trânsito, né? Sabe, esses jovens que tiram racha, ou que se colocam em situação de risco. Mas sabe um dado extremamente interessante também, que eu acho que esses números eles acabam aumentando terrivelmente, são justamente os casos subnotificados. O que seria caso subnotificado? Que não entra na estatística. Então, por exemplo, a pessoa ela tentou suicídio, ela sobreviveu, aí ela vai na UPA e com medo do julgamento, o que aconteceu com você? Eu caí da escada. Aí eu fui atropelado, aí eu tomei medicamento errado. E eu vivi uma situação dessa. Teve um vizinho, um jovem, que morava na minha frente, que ele tentou suicídio. E aí pediram para mim socorrer ele. O pai e a mãe tinham morrido, ele estava sozinho, estava depressivo, ele tentou suicídio. Aí o que aconteceu? Eu acompanhei ele na UPA aqui do nosso município, isso já faz vários anos. E não me deixaram entrar. Porque a moça que estava controlando assim, o acesso das pessoas, falava, quem você é dele? Eu falei, não, eu sou o vizinho, eu vim... Não, então você fica, ele pode andar, deixa ele ir. Eu fiquei chateado, eu queria ter ido, porque o rapaz podia ir, né? Só que eu vi a hora que ele entrou no consultório do médico, e a minha moça distraía um pouquinho, porque estava aquela muvuca, eu entrei. E eu entrei bem na hora do consultório, quando ele estava falando para o médico, doutor, eu caí. Aí eu falei assim, não caiu não, doutor. Ele, quem é o senhor? Eu falei assim, sou acompanhante dele e tal. Esse moço tentou suicídio. Opa, aí o médico parou para prestar uma atenção, chamou um colega e ficaram dando uma atenção mais pormenorizada
para esse... Mas eu entendo os profissionais, eu entendo eles, porque eu tive a oportunidade de conversar com um médico que atende nas AMES, né? Serviço público. Ele falou assim, você sabe quantas pessoas eu tenho que atender em 1 hora? Você acha que dá tempo de eu investigar se a pessoa caiu da escada, foi atropelada, tomou um medicamento errado? Eu boto a cabeça para funcionar e diagnóstico. Então, ou seja, se a gente for considerar os casos subnotificados, esses números, então, meu Deus do céu. Então, ou seja, a gente começa a perceber de que nós sobrevivemos à pandemia, né? Mas tem uma pandemia calada que continua em curso. Ou vocês não souberam de alguns suicídios que aconteceram nesses mais de 2 anos? Eu soube de mais de uns 20. Né? O último aconteceu faz o quê? Uns 15 dias atrás que eu soube. Então, realmente é uma questão de saúde pública que afeta a todos nós. Tá bom? Só que é interessante, segundo os profissionais da saúde mental, isso está muito ligado à depressão, gente. E aí o que acontece? Depressão é diferente de tristeza, porque eu sei que os senhores e as senhoras que estão aqui presentes sabem o que eu estou falando. Todo mundo aqui já deve ter chorado sozinho, no travesseiro à noite, não é? Algum drama, alguma frustração, alguma decepção, alguma perda importante, algum luto. Todo mundo, rigorosamente, se não passou ou está passando, vai passar, porque é a condição do nosso planeta. Só que essa é uma tristeza que ela tem começo, meio e fim, né? Um dia vai passar, porque vida que segue, não é assim que a gente costuma falar? A vida que segue. Só que é o seguinte, esses profissionais eles falam que se isso passar de 40 dias, aí é preocupante, porque realmente pode ter entrado aí numa depressão, eles chamam de depressão endógena, que é aquela que vem de dentro, sabe? Só que é o seguinte, tem algumas informações sobre depressão que é bom que todos aqui saibam, tá? Porque alguém pode falar, não, eu não tenho isso, eu não pego isso. Não, não, eles falam que tem várias origens. Por exemplo, uma delas é hereditária. Se você teve um pai ou uma mãe que for depressiva, você pode herdar do seu pai e da sua mãe uma relativa depressão. Se tem pai e mãe, então, meu Deus do céu, você é um forte candidato a ser depressivo. Tem as origens fisiológicas. Por que fisiológica? Poxa vida, se você tem uma dorzinha, você acha que não é nada, você vai lá no médico e você vai fazer lá o médico fala que você tem um câncer, você vai ficar bem depois? Não, né? Então aperta um caroço no seixo e põe, Deus, será que é isso aqui, né? Você vai dormir direito com aquele fantasminha? Ou seja, se a mulher teve um câncer de mama, teve que fazer mastectomia, pode, como consequência, ter uma depressão. Um homem, câncer de próstata, ou às vezes você lutou contra um câncer, venceu, graças a Deus, de repente ele volta. Ou seja, fisiologicamente você pode também ter uma depressão. Essa é uma informação extremamente importante. E uma outra que eu acho que é muito importante a gente saber, que é as origens psicossociais. O que seriam essas origens psicossociais? Né? Está muito ligado à ansiedade. Ansiedade, como é que eu poderia falar? Eu poderia afirmar, sem medo de errar, que todos nós que estamos aqui presentes têm algum nível de ansiedade. Todo mundo tem. Quem é que aqui não tem conta para pagar, não tem um cartão que está estourado, um filho problema, um casamento difícil, um problema... Ou seja, é difícil a gente estar bem simultaneamente na saúde, no casamento, nas finanças, no trabalho. Não é uma coisa ou outra que aperta, não é assim? Então as coisas não ficam se alternando. Então a gente sempre está com um barulhinho na cabeça tirando o nosso sono, né? Então aí vai da habilidade de cada um de administrar essa ansiedade, esses problemas. Eu acho que a fé espírita contribui bastante nisso, para você ressignificar e entender que tem uma função didática, pedagógica, tem algo que aprender com aquilo, para você não ser vítima dessa ansiedade. Por que vítima dessa ansiedade? Porque se a gente não tiver defesas psicológicas, mentais, emocionais, você vai somatizar e vai adoecer. Eu dei um Google lá para ver o que a ansiedade pode provocar para a gente. Eu acho que vocês vão entender, vocês vão se identificar. Olha o que a ansiedade, do ponto de vista físico, pode trazer para a gente. Você pode ficar com a respiração ofegante, sabe aquela respiração, sabe, na boca do estômago? Nunca é aquela respiração, né? Então você fica a respiração ofegante. Você pode, você já não vê aquelas pessoas que ficam roendo unha, né? Até comer os dedos, né? Agitação de perna, você vai falar com a pessoa fica lá assim. Hã? Não, mas é mesmo, você fala, essa pessoa é ansiosa, porque o corpo está falando, não é?
Às vezes a pessoa tem tensão muscular, nossa, meu pescoço está duro, cãibra, né? Qualquer coisinha dói o ombro, dói o braço, dói o pescoço, né? Enxaqueca, né? Nossa, quem é que já não tem aí na bolsa, né? A minha mulher, ela fala assim que lá na escola, ela é a traficante da escola. Porque você vai na bolsa dela, tem lá Tilenol, enxaque, tem Novalgina, tem um monte de coisa, né? Então, por quê? Porque é uma pessoa extremamente ansiosa, né? Agora, é interessante, do ponto de vista psicológico, é bom que a gente saiba também, que vocês vão se identificar, hein? Ó, um medo constante, você sempre está com medo de que alguma coisa vai acontecer, não é? Nervosismo, irritabilidade, está sempre com o pavio curto, sempre agindo reativamente. Aí depois você escolhe o momento, escolhe mal as palavras, escolhe mal num tom, vê que carregou na dose, aí em seguida vem o quê? A sensação de culpa. Puxa, desculpa, não deveria ter feito. Não é assim? Quem que já não meteu os pés pelas mãos aí e não carregou num tom, na dose e no momento? Uma preocupação excessiva, né? Por quê? Porque você quer dar conta de um monte de coisa, né? É filho, é marido, é escola, é conta, é fazer janta, é roupa que não seca nesse frio, né? É um monte de coisa, não é? Uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Então, ou seja, somando-se aqui os efeitos físicos, os psicológicos, vocês perceberam que realmente a gente pode, a ansiedade pode fazer a gente adoecer? E a ansiedade é a irmã gêmea da depressão. Tá bom? Continuando. Dessa ansiedade, a gente pode entrar no medo, né? Por que o medo? Aliás, foi o que bombou nessa pandemia. Medo de se contaminar, medo de morrer, medo de enterrar um pai ou uma mãe que não se despediu, medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir, sei lá, fazer um monte. Todo mundo tem algum nível de algum medo. Então, realmente, esse tipo de coisa pode fazer com que realmente a gente desenvolva uma depressão reativa. E na minha humilde opinião, eu já falei isso repetidas vezes aqui, vou falar novamente, a mídia ela está na contramão da saúde pública. Por que na contramão? Porque a gente gosta de ligar no jornalzinho, esse jornalzinho Mundo Cão, Alerta Geral, Cidade Alerta, não sei o quê. O que eles mostram? Você acha que notícia boa vai dar ibope? Eles mostram batida de carro, flagrante de atropelamento, de agressão, porque isso prende, é intrigante. A gente quer ver aquilo lá, só que é lixo mental. Você você aumenta a sua ansiedade, você joga adrenalina no seu organismo, cortisol, daqui a pouco realmente você está chutando cachorro, respondendo no atravessado para o marido. Aquilo é um veneno. Aquilo aumenta as estatísticas de violência doméstica, a ansiedade e depressão, está tudo ligado a acidente de trânsito. Então a gente tem que ter defesas emocionais e psicológicas para não deixar eles nos contaminar. Porque através do medo, da ansiedade, eles nos manipulam e a gente é que fica com esse barulho aí depois, porque ninguém vai resolver a nossa dor na hora que você estiver na UPA, com dor, perdendo tempo com consultório, gastando dinheiro com medicamento. A conta é nós que vamos ter que pagar, não são eles. Tá bom, gente? Desculpa falar com energia, mas eu estudei um pouco de marketing e eu falei, eu não vou participar disso aí, tá? Mas falando sobre o assunto, é importante a gente entender quando é o corpo que está falando, quando a pessoa está com depressão, né? Porque a gente pode ajudar os nossos filhos, as pessoas que a gente ama e até mesmo nós a ter algumas medidas protetivas que eu vou pontuar mais no final. Por exemplo, as crianças. Tem muitas mães aqui, não tem? Então vamos imaginar, quando é que a gente pode perceber que nosso filho está passando por alguma depressão? Quando de repente se olha as notas dele caiu demais, o rendimento escolar. Como é que pode? Esse menino era tão inteligente, como é que pode a nota dele cair tão baixo assim? Por que ele está quieto, não quer ir na escola? Será que ele está sofrendo bullying e não está querendo te falar? Né? Por que ele só quer dormir? Né? Por que ele está tão irritado? Maltratando planta, cachorrinho, batendo no irmão mais novo. Percebe que às vezes... E os adultos também o corpo fala. Quando é que o corpo fala? Quando ele está quieto, ensimesmado, né? Introspectivo, querendo só ficar deitado,
ambiente escuro, não tem apetite, não quer comer ou então fica só comendo. É os extremos, né? Ou fica sem comer ou come demais, né? Tem baixa autoestima. A mulherada não gosta de fazer a unha, cuidar do cabelo, então não faz mais a unha, não cuida do cabelo, o homem não se barbeia, né? Não quer mais tomar banho. Tudo bem que nesse frio todo mundo tem preguiça de tomar banho, né? Mas ficar 5 dias sem tomar banho, alguma coisa está errada, gente. Não é? 5 dias sem tomar banho, tem alguma coisa errada. Então, às vezes, o corpo está falando, às vezes a pessoa não socializa, né? Como não socializar? Vamos lá no núcleo de estudos espíritas, irmã Milady, ouvir uma palestra, tomar um passe, é tão gostoso, a gente ia abraçar os... Não estou afim, não. Quero não. Aí. Vocês não se sentem bem quando vem aqui? Você não quer vir num lugar que não se sente bem? Alguma coisa está errada. Vamos numa festinha de aniversário lá, comer um pedaço de bolo? Não quero. Vamos visitar lá, fazer um churrasquinho, chamar os amigos? Não estou afim, não. Né? Então, ou seja, se a pessoa não está querendo mais socializar, inconscientemente a pessoa pode estar entrando num processo depressivo. Tá bom? Aí o que acontece? Quando a pessoa está em depressão, é importante que a gente fale isso, porque o problema ele é orgânico, ele é fisiológico. Porque existem neurotransmissores que eles chamam de dopamina, serotonina e noradrenalina, que eles são responsáveis pelo bom funcionamento do cérebro. Por isso que a gente vê até aquele padre que teve depressão, né? Poxa, uma pessoa maravilhosa, como é que pode entrar em depressão? Tem pessoas que têm acesso à informação, que são religiosos, que têm uma vida extremamente equilibrada e adoecem, porque é deficiência desses neurotransmissores, entendeu? Então é bom ir no médico, psiquiatra, e nós temos muito preconceito, gente. Não, vou levar você no psicólogo, no psiquiatra, eu não estou louco. Não, tem que ir mesmo, porque o psicólogo, vamos imaginar que você tenha passado por uma perda importante, enterrou um filho, perdeu um pai ou uma mãe, que é uma saudade doída para quem já enterrou um pai ou uma mãe, não é? Poxa vida, vai para conversar com o psicólogo e ajuda você a ressignificar. Nesse sentido, a doutrina espírita, do ponto de vista psicológico, cumpre uma função extraordinária, porque ajuda a gente a ressignificar muita coisa, não é verdade? Aí você entende que você não está sozinho, que a sua dor tem uma função de aprendizado, que Deus está contigo, que aqui dentro tem pessoas que te amam e gostam do jeito que você é, independentemente do que você tenha ou não, né? Então as pessoas gostam. Então é importante a gente procurar o tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, ou tratamento espírita. O espiritismo ele tem uma grande contribuição nesse sentido, porque ele traz para a gente o transtorno da obsessão, que não dá para me falar aqui, que é um assunto muito complexo e tal. Mas ele fala das influências espirituais, que todos nós tivemos muitas existências, nessas existências possivelmente a gente feriu, machucou alguém, esses espíritos nos acham, mesmo em país diferente, em sexo diferente, em corpo diferente, e eles querem cobrar o mal que a gente fez do passado, mas existe a barreira dimensional, porque a vontade que ele tem é te dar um burro, mas ele não dá, então ele te atrapalha. Então eles estão por trás de muita coisa errada, muita coisa desagradável que nos acontece. Então, sabendo dessa variável, que os profissionais da saúde mental dão uns nomes bonitos, né? Síndrome de burnout, bipolaridade, mas no fundo tem um bom ingrediente de influência espiritual. A gente sabendo disso, a gente também procura as autodefesas, né? Procura melhorar a frequência, o hábito da oração, que são medidas protetivas para se impermeabilizar dessas influências, tá bom? Mas sabe a coisa que mais preocupa quando a pessoa está na ideação suicida? Quando, além do corpo falar, ela começa a verbalizar. Aí é interessante a gente saber, porque quando eles começam a verbalizar, a gente, na tentativa de ajudar, a gente só atrapalha. Quem é que já não ouviu alguém falar assim? Nada para mim dá certo. A minha vida é um zero à esquerda. Às vezes eu tenho vontade de dormir e não acordar. Às vezes eu queria sumir, sabe? Eu queria sumir. Um dia eu não vou dar trabalho para ninguém. E aí o que acontece? A gente querendo ajudar, o que a gente fala? Larga a mão de frescura. Isso é frescura sua, não sei, você está louco, você está ingrato, né? Poxa vida, isso é falta de Deus.
Tá bom, também é falta de Deus. Mas a gente não pode jogar isso na cara da pessoa, não é caridoso, né? Você tem que, vai lavar uma louça, vai carpir um lote. Olha, gente, não é. O que acontece? Às vezes, a pessoa com medo desse julgamento, ela se cala, porque ela sabe que vai ser julgada. Então, é melhor a gente, não falar nada, né? Porque a pessoa, ela inconscientemente, ela está entrando na ideação suicida, que agora é onde eu vou trazer algumas informações que são extremamente importantes para que todos aqui saibam. Os profissionais da saúde mental, e um deles falou uma coisa muito interessante, ele falou assim que a pessoa que está com ideação suicida, ela passa por 4 fases mentais. Gravem isso na cabeça, por favor. 4 fases mentais. A primeira é a ideação. Quando inconscientemente ela não está nem pensando em morte, mas ela está falando, não aguento mais, eu quero sumir, queria morrer, puxa vida, às vezes para mim acordar um sacrifício. Ela está só na verbalização, né? Ou o corpo está falando, como eu pontuei, lembra? O ambiente escuro, não tem o autocuidado, baixa autoestima, ou às vezes ela verbaliza. Só que a fase seguinte já começa a preocupar, porque a contemplação, ela começa a pensar que seria muito bom mesmo se ela morresse, ia resolver muito problema. Ela começa a se sentir confortável com aquilo lá, e aquilo começa a ficar rodando na cabeça, rodando. Aí é importante dizer que pode sim estar associado ao transtorno da obsessão, porque o espírito vem, vai isso mesmo, se mata, bota fim em tudo, não tem mais jeito de sua vida, e a gente acha que é a gente que está pensando, e está sendo soprado. É esse momento de conexão, tá bom? Então, quando a pessoa está nesse ambiente, no momento da contemplação, esse pensamento recorrente, sistemático, intimamente agasalhado, ela passa por uma fase muito importante que aí é interessante a gente saber, porque aí já dá para detectar que a pessoa já está realmente em vias de se suicidar, que é o ensaio. Então, eu vou repetir. Ideação, quando o corpo fala e ela verbaliza, né? Contemplação, ideação, quando o corpo fala ou ela verbaliza. Contemplação, quando ela começa a pensar com conforto. E o ensaio, porque ela já decidiu. Qual vai ser o método, onde vai ser, como ela vai proceder, se ela vai deixar carta de despedida. Ela começa, aí de repente ela fala assim, olha, está aqui, guarda a minha senha do banco. Para quê? Não, guarda a minha senha do banco, eu tenho isso aqui quanto eu tenho no banco. Para quê? Não, eu não quero dar trabalho para ninguém. Por que você não quer dar trabalho para ninguém? Percebe? Ou então tem uma coisa que gosta muito, que ganhou um violão, doa. Peraí, você não gostava daquilo lá, por que você está doando? Não, eu doei, sabe? Se a gente começar a perceber de que a pessoa está se desfazendo de coisas que ela gosta, que a pessoa está começando a fazer carta de despedida, que a pessoa vai conversar com alguém, começa a chorar e dá um abraço apertado como se estivesse se despedindo. Aí a gente tem que falar para a pessoa, escuta, você está com sofrimento interno, você está com pensamento de morte, não usa a palavra suicídio, tá, gente? Se você falar, você está pensando em se suicidar, com medo do julgamento, ela fala não. Então não usa, fala assim, você está com medo, você está pensando em morte? Geralmente todo mundo aqui em algum momento já pensou em morrer, é essa a verdade. Nós fizemos uma pesquisa numa faculdade com essa pergunta e, para surpresa nossa, quase todo mundo falou que sim. E a segunda pergunta é, se você pensou em morrer, você já pensou em tirar a própria vida? Para nossa surpresa, centenas de pessoas também. Então, ou seja, se lá é um ambiente público, muita gente pensou em se matar, você acha que aqui que é um ambiente público, muita gente também já não se pensou? Entendeu? E aí o que acontece? Se a pessoa admite, já pensei em me matar assim, tá, aí, gente, é um sinal de alerta. Não guarde segredo, mesmo que a pessoa peça. Vou te contar, mas você não promete que não contar para ninguém? Já planejei, já até... Não. Chama, não deixa essa pessoa sozinha, avisa pai, mãe, porque até os psicólogos, eles têm um código de ética, de guardar sigilo, mas essa é uma exceção, porque é preferível proteger uma vida do que esse sigilo. Nós temos aqui um trabalho de atendimento fraterno, né, Gê? Esse também é uma recomendação que a gente poderia até usar nessa nossa casa. Se alguém vir aqui compartilhar e falar que está pensando em se matar, avisa a família e não deixa essa pessoa sozinha. Ela está enferma, ela precisa de tratamento.
Leva no CAPS, leva num psiquiatra, leva num psicólogo, tem que ter uma força-tarefa, tem que ter vigia, não pode deixar ela ter acesso a medicamento, coloca grade na janela, entendeu? E muito acolhimento, não julgamento, acolhimento, né? Porque se alguém falar assim, não, nós levamos uma psiquiatra e ela já está medicada, não confie no medicamento. O medicamento demora para fazer efeito, essa informação é importante, porque às vezes você leva um psiquiatra, ó, passa isso aqui que vai ajudar, vai botar ele num ponto, demora 15 dias, 3 semanas, um mês para fazer efeito, às vezes precisa ajustar a dose, então, ou seja, não pode, tem gente que se matou medicado, isso pela pesquisa que eu fiz. E outra, a pessoa quando está num processo de ideação, mesmo no consultório, ele manipula o médico, fala, doutor, fica difícil de eu vir aqui, será que o senhor não pode já deixar umas 3 receitas prontas, porque é tudo remédio controlado, você tem que deixar a receita, não é assim? Aí o médico inocentemente passa as 3 receitas. Eu conversei com uma pessoa que fez isso. Ela comprou um monte de medicamento já pensando em usar o próprio medicamento para se matar. Então você percebe quanta coisa importante a gente precisa tomar cuidado? Aí o que acontece? Lembra que eu falei 4 fases? Que seria a ideação, a contemplação, o ensaio, qual seria o último? O ato, que seria o suicídio propriamente dito. E eles falaram uma informação importante. Quando a pessoa ela migra do ensaio, onde ela está fazendo carta de despedida, doando as coisas que mais gosta, informando senha de banco, que ela vai partir para o ato, intimamente ela passa por um estado de euforia. Por que euforia? Ela não estava em depressão e sofrimento? Não, ela estava num grande sofrimento psíquico. E quando ela decidiu acabar com aquele sofrimento, é como se tivesse tirado um peso das costas dela. Aí ela relaxa. Se vocês procurarem no YouTube depoimento dos pais que pegaram os filhos que acabaram de se matar, é extremamente impactante, porque eles falam assim, meu Deus, como é que pode? Ela chegou aqui sorrindo, se abraçando, me deu um beijo, como é que pode? Depois, em seguida, ter ido pular da janela, entendeu? Como é que pode? Ele estava feliz, como é que pode ter se matado? Então existe por quê esse sofrimento, entendeu? Porque no fundo, o suicida não quer se matar, ele quer diminuir a sua dor, é diferente, percebe? Ele está em sofrimento, ele quer aliviar aquela dor. E a família enlutada, gente, é extremamente importante, a gente não pode esquecer, porque quando o suicida ele não pensa no efeito colateral que ele vai causar, né? Não pensa. Eu tenho, por exemplo, o meu vizinho, um amigo meu lá, que a filha dele se matou. Acabou com a família. Ele não se separou da mulher dele, mas já soube de casos que o marido e a mulher se separam, porque existe uma culpa monumental, um joga a culpa no outro, sei lá, a família se acaba, a família fica com vergonha do julgamento, né? Porque não é assim? Ah, porque vai para o inferno, porque Deus não perdoa, porque vai para o Vale dos Suicidas, né? Aliás, você vê, eu fui fazer essa palestra em São Paulo, né? E aí eu vi que tinha uma pessoa que eu conhecia ali, mas ela estava tremendamente emocionada. Eu falei, acho que eu conheço aquela pessoa. E quando eu cheguei nesse ponto da palestra, eu falei assim, olha, a gente precisa tomar cuidado com o julgamento, porque até na doutrina espírita a gente já sabe das consequências que o espírito do suicida passa se ele se mata, que isso são traumáticos. Nós temos um livro clássico nesse sentido que fala sobre memórias do suicida, mas isso não é uma regra para todo mundo. E aí eu peguei e li uma pergunta que o próprio Kardec fez para a espiritualidade, e a espiritualidade trouxe a seguinte resposta. Kardec pergunta assim para os espíritos: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Ou seja, o que acontece com o espírito quando ele se mata? Né? Resposta: as consequências são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que as produziram. Ou seja, cada caso é um caso. Não existe uma regra para todo mundo, né? Mas uma consequência a que o suicídio não pode escapar é o desapontamento. Por que desapontamento? Porque a gente sabe que ele sai do corpo, mas não sai da vida. Ele continua vivo do outro lado da vida. Só que com a sua situação agravada, complicada por conta do ato, né? De resto,
A sorte não é a mesma para todos. Dependendo das circunstâncias, alguns expiam suas faltas imediatamente e outros numa reencarnação posterior. Claro, né, a gente sabe que se expia imediatamente, aí esse caso, por exemplo, do Memórias do Suicida, que é um livro muito forte, né, a gente já sabe realmente que imediatamente a pessoa já começa a sofrer. Mas as outras não. As outras, se ela estava sob sofrimento psíquico, estava sob depressão, um louco não sabe o que faz. Não é assim? Que tem uma frase. Então a gente não pode julgar. Aí fica para uma outra existência ele ajustar essa enfermidade. Então, ou seja, a gente não pode julgar, tá? Quando eu falei isso, a moça que estava lá, ela se emocionou, ela veio no meio do salão aqui, pediu licença, falou assim, gente, eu conheço ele, meu marido faz 5 dias que acabou de se matar, eu estava em sofrimento intenso, achando que ele estava acompanhando o corpo em decomposição, o que ele acabou de falar que tirou um peso da minha eu fui lá, foi muito tocante. Nos abraçamos, nos choramos, comoveu todo mundo. Olha só, que interessante. Beleza, mas continuando o assunto, agora, quais são as medidas protetivas, né? Já que eu falei, eu pontuei, tem um mundo de coisas para falar aqui, tá, gente? Vou passar a lição de casa para vocês. Procurem nas mídias pessoas falando sobre esse tema de uma forma muito mais apropriada e muito mais extensa e pormenorizada do que eu estou falando aqui. Mas quais seriam as medidas protetivas para a gente se proteger, né? Bom, com relação aos filhos e adolescentes, uma dica extremamente importante, gente, extremamente importante. Cuidado com isso aqui. Isso aqui, ó, isso aqui ajuda pra caramba. Hoje você não consegue mais estudar. Eu estou fazendo faculdade por isso aqui. Você consegue comprar por isso aqui, fazer transferência bancária. Não é útil isso aqui? Na mão do adolescente, do jovem, é um perigo isso aqui. Então, a criança, o adolescente, vou falar da criança. A criança ela tem atraso no desenvolvimento motor, aumento de agressividade, privação de sono. Adolescente tem exposição precoce da sua sexualidade, ela fica vulnerável a pedófilo, né? Ela tem sites especializados em ensinar a pessoa a se matar em tempo real. Eu não vou falar qual é o site, porque senão posso dar ideia aqui, né? Curiosidade, mas tem. Então isso aqui é um veneno para eles. Então a gente precisa tomar muito cuidado, não deixe o seu filho ter senha nisso aqui. E eduque ele. Porque às vezes, na minha época, você falava assim, minha mãe falava assim, se você só vou ter paz na hora que você chegar em casa, né? Só fico tranquilo na hora que você chegar, que era às 10, 11 horas da noite em casa, você relaxa. Teu filho fica na madrugada com isso aqui debaixo das cobertas e você está fazendo coisa que você nem desconfia. Quando você vai ver, já está tarde a coisa. Quem é que já não ouviu falar no passado da baleia azul? Né? Que os jovens se cortam, ainda continuam se cortando, gente. Por que eles fazem isso? Depressão. Ele quer aliviar o seu sofrimento se cortando. Então essas coisas, você vê, passa na televisão? Não passa, gente. Eles só querem vender, 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 te criar necessidade para você comprar, eles manipulam, jogam a gente para um lado, para o outro. Essas informações são importantes só se você procurar, aí você acha. Então se você procurar, você tem. E essa medida é para a sua proteção, para a proteção da sua família. Você precisa estar atento a esse tipo de coisa. Qual seria, além do... Falei do jovem, falei do adolescente e os idosos. Os idosos são os grandes esquecidos, né? São os grandes explorados. Um dia, quem tiver a sorte de envelhecer, sabe o que passa um idoso. Fechou os ciclos, os filhos foram embora de casa, você perdeu um sentido de vida, né? Às vezes você tem saudade do filho, né? Quer que ele venha te visitar, mas não quer atrapalhar, ou quando eles vêm te visitar, não esquenta lugar, fica só um pouquinho e vai embora. Aí você não tem um sentido existencial. Você, quando fica mais idoso, você perde a sua autonomia, vão escolher quando você vai dormir, o que você vai comer, você perde a sua autonomia. Para o idoso é extremamente difícil você perder a sua vida, entendeu? As pessoas que você mais ama partiam para o outro lado da vida, você olha tudo diferente, as pessoas com outros hábitos, outras manias, se sente até deslocado, se sente invisível. Então realmente a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe suicídio também de idosos. E para a gente proteger eles, amor, carinho, entendeu? Proteção, fazer eles tomar sol. Outra medida importante que esses profissionais falaram, isso para nós, exercício físico, caminhada, a gente precisa se movimentar. É impossível você ficar triste fazendo uma caminhada. Impossível, não tem como. Então se você está meio borocochô lá, vai dar uma caminhada.
É um excelente remédio. Tomar sol, interagir com amigos, visitar amigos. Né? Hoje ficou fácil, se a pessoa está longe, faz uma chamada de vídeo, conversa. Fiz um bolo para você, vem aqui comer comigo. Posso ir tomar um café com você? Né? Religiosidade. Não importa ela qual seja. Numa casa religiosa você encontra acolhimento, você encontra o alimento espiritual. Quem não vai, quem não tem religião, não sabe a fragilidade em que se encontra. Fala para uma pessoa que se diz ateia e fala assim, tá bom, então vai na farmácia e pede lá um remédio de esperança, de otimismo, de motivação. Vamos ver se eles têm. Não tem. Entendeu? Quem que não precisa dessas coisas? Contentamento, paz, plenitude, esperança, satisfação existencial. Vocês não precisam dessas coisas? Eu preciso. Aqui é o melhor lugar para você ir. E aqui tem trabalho voluntário. Você se prontificando a fazer algo por alguém, se tira o foco de você mesmo. Seu problema diminui, porque você vê pessoas que sofrem mais do que você. São medidas protetivas, né? Agora veja, se realmente, mesmo com essas medidas protetivas, você perceber que a pessoa está com risco, então interna. Não tenha dó, gente. Eu vou dar um jeito de internar essa pessoa aqui. Fala para o médico, você está pensando em se matar, o médico dá um jeitinho de internar. Mas eu tenho pena. Não tenham pena, uma internação salva a vida. Eu falei isso para uma mãe, insisti para ela, mas eu tenho pena. Eu falei, a senhora vai enterrar seu filho. E enterrou o filho. Então a gente não pode ter pena. O CVV faz um trabalho fantástico, Centro de Valorização da Vida. Certo? Pega o celular, liga lá para o 188, conversa com essa pessoa aqui, ajuda, porque é um processo de catarse, a pessoa vai falando, ela vai se aliviando. Né? Às vezes a pessoa fica com vergonha de querer expor esse problema, ou às vezes a gente não quer, né? Também dá preocupação para os outros. Então bota para falar no CVV, para alguém do CVV que são pessoas qualificadas, treinadas para isso, que vai também. Eles têm um importante trabalho de prevenção ao suicídio. Né? E para finalizar, gente, eu vou falar agora eu falando, porque até agora eu falei tudo que eu aprendi com esses profissionais da saúde mental, bem resumidamente, porque tudo que eu falei aqui é raso, gente. É a amostra grátis. Tem um mundo de coisas que vocês têm que ter dessas informações. Mas o que eu gostaria realmente de passar para vocês. Gente, se você souber de alguém, ou você mesmo já pensou, em algum momento agasalhou essa ideia de querer se matar, o suicídio ele é uma solução, né? Definitiva para um problema passageiro. Vai passar. Nada é definitivo, entendeu? Nada é definitivo, tudo passa. Lembra que eu falei que a nossa fé espírita ela tem uma função psicológica de ajudar a gente a ressignificar? Eu aprendi no Espiritismo que o sofrimento ele tem uma função educativa, você está crescendo. Não tem faculdade de humildade, perseverança, superação. Você aprende isso passando pelas dificuldades, pelos dramas da vida. Eles é que vão agregar sabedoria. Então, viva um dia de cada vez. Jesus falou, né, a cada dia já basta o seu mal. Equivale a dizer, viva um dia de cada vez. Entendeu? Não adianta você querer resolver tudo de uma vez. Tem coisa que depende de você. Aí você fala, se depender de mim, eu vou fazer. O que depende? Depende de mim? Eu posso fazer isso? Então faz. Isso não depende. Então deixa no tempo de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Eu sei que falando assim é fácil, mas a gente precisa introjetar isso na nossa cabeça, que é uma medida protetiva para a gente não sofrer tanta ansiedade, tanta depressão. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é fantástica. Eu acho que ela ajuda a gente a combater essa depressão reativa, do porquê comigo, por que a minha vida é difícil, porque a gente não vive uma vida editada, né? Todo mundo fica colocando os lugares bonitos que está passeando, não é? O prato que está comendo. Aí o que acontece? Se olha aquilo lá, você fala, nossa, minha vida está atrasada, né? Por que eu não tenho a vida de fulano? Por que eu não tenho o dinheiro de Beltrano? Por que eu não posso passear nesses lugares bonitos? Aí eles falam que isso está causando uma depressão, principalmente nas meninas. Porque o jovem, ele não entende que aquele sofrimento é passageiro. Ele acha que aquilo é para sempre. Ele acha que a situação dele vai ser sempre assim. Então isso faz mal. Seria muito bom se as pessoas evitassem ficar postando essas coisas, porque inocentemente a gente quer compartilhar mesmo. Olha onde que eu estou, olha o que eu estou fazendo. Evita, porque tem muita gente que dá uma sensação de menos-valia, sabe? Porque a pessoa não tem dinheiro, não pode, tem restrição física, está com dificuldade, ela se sente meio excluída.
Ou eu estou falando bobagem? Concorda comigo? Então é bom a gente realmente orientar os nossos jovens, e que aquilo não é verdade que ele está vendo. Aquilo é uma vida editada. Ninguém vai colocar que brigou, que está com crise no casamento, que está com cartão de banco estourado. Ninguém vai colocar isso aí, entendeu? Que está para ser despejado. Todo mundo tem problema. Alguém coloca o problema que tem nas redes sociais? Ninguém vai colocar. Concorda? Então, ó, a pergunta que eu ia me referir, no Livro dos Espíritos, a pergunta 922. Guardem bem essa pergunta. Pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Kardec fala assim para os espíritos: ó, a felicidade é relativa, porque eu sei que a felicidade para um, o que pode trazer felicidade para outro, pode trazer uma infelicidade. Mas não tem uma regra básica, normal, que pode trazer felicidade para todas as pessoas. Sabe o que os espíritos responderam? Sim. Para a felicidade material, a posse do necessário. Para a vida material, a consciência tranquila e a fé em Deus, a fé no futuro. Matou a charada, gente. Todos os que estão aqui precisam do que para viver? Uma muda de roupa, um prato de comida e uma cama para dormir. Concorda? Por mais dinheiro que você tenha, por mais que você faça, você só vai precisar disso. Uma muda de roupa, um prato de comida e uma cama para dormir. Tá bom, mas eu estou com dificuldade até para alimentar. Tá bom, arruma alguém te dá uma cesta básica, vai fazer uns bicos, vende uns reciclados, mas tenho certeza que aqui no Brasil, num país maravilhoso, fome você não vai passar. Você vai no pão com ovo, mas fome você não vai passar. Né? Então dá. E aí a consciência tranquila, porque não adianta, filho, eu não moro dentro de mim mesmo, vocês não moram dentro de vocês mesmos. Adianta você estar em Aruba, lá em Porto Seguro, ou se tiver um inferno dentro de você, lá vai estar bom? Não. Se dentro de você não estiver bom, em nenhum lugar vai estar bom. Então o segredo é dentro de você. Lá é seu divã, lá é seu Porto Seguro, lá é seu santuário, sua igreja. Se você estiver bem confortável dentro de você, qualquer lugar vai estar bom. Qualquer lugar você vai estar em paz, todo dia vai ser domingo. Então o segredo é dentro. A sociedade não, ela cria necessidades. Você tem que ter tal coisa, você tem que comprar qualquer lugar, você tem que adquirir tal produto. Se você não tem, você se sente excluído. É dentro. Jesus já falava, o reino de Deus está dentro de vós. Então nunca esqueça disso, é dentro. Dentro é o meu porto seguro. Eu tenho que me amar, me cuidar e me bastar. Sabe? Tudo bem, eu sei que falando tudo isso, a gente pode, realmente você me convenceu, eu vou me proteger, eu vou procurar cuidar dos meus, vou estar atento ao que eles verbalizam, ao que eles falam. Se Taborocojô for oferecer ajuda, de alguma forma, eu vou procurar cuidar de mim, beleza. Mas você acha que nessa conversa aqui vai resolver? Não, porque a gente daqui a pouco entra no automático. Tem alguns que sustentam isso por um dia, uma semana, um mês, daqui a pouco acontece, você leva uma paulada que você não esperava, aí você perde as estribeiras de novo. Por isso que a religiosidade, a frequência numa casa religiosa, o hábito da oração, você tem que fazer reservas emocionais, você tem que estar preparado. No mundo tereis aflições, já alertava Jesus, então tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês estão me vencendo, então vai ter um barulho. É de repente uma conta que você não esperava, que você vai ter que dar conta, é de repente um desemprego de uma injustiça do trabalho, é de repente um processo de câncer, de doença, de viuvez, de divórcio, de uma ingratidão de filho, sei lá qual é o barulho que você tem em casa te esperando. Mas é difícil você dar conta de tudo isso. Então, a gente só pode dar conta de nós mesmos. Então, quando você estiver em sofrimento intenso, converse com Deus. Converse com Deus. Vamos imaginar que você acredita em Francisco de Assis, Nossa Senhora. Sei lá. Minha Nossa Senhora, estou em sofrimento intenso agora. Poxa vida, me tranquiliza, minha Nossa Senhora, dai paz para mim. Normaliza, por misericórdia. Você abre os olhos, mudou, alguma coisa mudou. Você está irritado. Meu Deus, eu estou irritado. Que vontade de chutar o balde, Senhor. Me ajuda a contar até 10, me dá paciência, Senhor, por misericórdia. Eu não quero complicar mais a situação. Me ajuda, Senhor. Pronto. É imediato, gente.
imediato. Então essas micro-orações, a depender do seu estado emocional, já te ajuda. Então busquem a Deus, agradeçam, 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 agradeçam. Eu até contei um caso ontem, eu vou repetir aqui para finalizar. Eu, há muitos anos atrás, né, eu e meu filho, Felipe está por aí, né, a gente foi voluntário num hospital aqui, e a gente, como voluntário, eles não gostavam da gente, sabe? Eu não sei porquê, acho que eles não achavam que a gente era legítimo lá, então eles não era para a gente abrir a boca. Então tinha que empurrar a cadeira de roda, levar a pessoa num banheiro, segurar lá o soro para a pessoa e tal. E naquele dia uma pessoa tentou suicídio se atirando lá num trem na estação de Santo André. Só que o trem estava parando, né? Aí meio que embolou ele assim entre a plataforma e o trem. Aí ele teve costela quebrada, deslocamento de ombro, todo retalhado, cortado, e ele não perdeu a consciência. E ele estava revoltado, falei, que desgraça, nem para morrer eu presto e tal, não sei o quê. E o hospital em peso foi ver, nossa, o cara se jogou na frente do trem, não morreu, todo mundo ficou impactado, né? E sobrou para mim cuidar do cara. Só que ele estava dando trabalho ali, não queria ficar na maca, queria sair, revoltado, e tirava o negócio do soro e tal. E eu tentando controlar e fiquei melado de sangue, né? Aí os médicos levam ele para tomografia, que a gente precisa ver o que a gente vai tratar primeiro, não sei o que tem, né? A gente trata uma coisa, ele morre de outra, tá bom. Aí eu levei ele, fui empurrando, tentando segurar ele na cadeira da maca, né? E lá, ele se mexendo e xingando. Aí a moça falou assim, ó, cuida dele direitinho aqui, que eu vou forrar de jornal lá, para numerar a marca de sangue. Eu falei, tá bom. Aí ela saiu. Aí eu fiquei sozinho com ele. Ah, eu aproveitei, né? Eu aproveitei. Eu falei, escuta aqui, você sabia que se você tivesse morrido, você ia causar um trauma na sua família? Ele parou assim, Eu falei, 10 vezes mais a chance de alguém na sua família se matar depois disso. Você quer que um filho seu se mata? Não, Deus me livre. Então, seu filho ia se matar, tua mulher também. Eles nunca mais iam sorrir, meu. Você acha que eles merecem isso? Eu não tinha pensado nisso. Então, a partir de agora, agradeça. Deus te deu uma moratória. Agradeça. Fala, graças a Deus. Graças a Deus. Então, tudo agora você sempre vai agradecer, tá bom? Tá bom, agora fica quietinho, que a enfermeira vem vindo. Aí a enfermeira veio, né, e viu ele quietinho lá. E falei, o cara apagou, né? Aí ela falou, ele apagou? Eu falei, não. Ela estranhou, falou, seu João? Eu falei, não. O senhor está bem? Estou, graças a Deus. Então, gente, entendam, vocês não estão sozinhos quando você estiver sofrendo, tá? Com o tempo, existe uma coisa curiosa. Eu já sou tiozão, nós que somos tiozão, a gente tem uma gratidão muito grande pelos dramas que nós passamos. Na época que a gente estava passando esse drama, a gente achava que não ia dar conta. Como assim? Todos os que estão aqui, né? Mas dá conta, você supera e depois você viu que aquilo foi bom. Porque aquilo te tornou mais humano, mais sensível, mais fraterno, mais empático. E quando você vai conversar com alguém que está em sofrimento, você fala com uma legitimidade que convence. Você falou, meu irmão, não fica assim não, você não sabe que eu já passei. Aí você conta o seu sofrimento, a pessoa passa. Nossa, então, se eu passei, você também vai superar. Então, estamos juntos aí com você. Então, vocês prometem que vocês vão, aonde vocês estão, vocês vão cumprir essa função espiritual e social de ajudar as pessoas que estão depressivas? Combinado? Beleza, gente. Obrigado pela paciência aí, tá? Que Jesus nos abençoe a todos aí. Bem. Então eu vou fazer o encerramento, tá bom? Posso fazer? Eu vou pedir para que todos fechem os olhos, pensem em Jesus, como se a gente imaginamos que Ele seja. Vamos nos sentir segurando em suas mãos. Meu Redentor, eu e meus irmãos aqui presentes, os que estão em casa também, elevamos o nosso pensamento, o nosso sentimento até Ti, pedindo para que o Senhor leve essa prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, Supremo Criador. Agradecer por Ele nos ter criado, não é? Por Ele nos ter cuidado nessa longa trajetória evolutiva, né? Nos dando toda a oportunidade para que a gente chegue até o presente momento, onde a gente tem um pouquinho de consciência. Agradecer pelo corpo físico, essa ferramenta maravilhosa que nos permite interagir e crescer nessa existência. Agradecer os nossos amigos, nossos familiares, que são nosso porto seguro, que nos aceitam, nos toleram como somos. Agradecer por essa casa bendita, que nos dá informações para que a gente
ressignifica a nossa vida e a gente transforma o nosso sofrimento em aprendizado. Agradecer até pelos nossos sofrimentos, Senhor, que nos ensinam humildade, paciência e perseverança. Queremos te pedir para que nos perdoe em nosso momento de fragilidade, de desesperança, te pedir para que nos fortaleça a superar esses momentos, para que a gente possa também, através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, mostrar para todas as pessoas que o Senhor habita em nosso coração. Graças a Deus.